você vai ler na Bíblia coisas que não fazem sentido para você, coisas que vão criar situações injustas para você, vai fazer com que você seja humilhado. A gente precisa separar as coisas. Deus quer que a gente seja obediente a Ele, certo? E às vezes a gente confunde um pouco isso com entender, compreender 100% o que Deus manda que a gente faça. A gente às vezes coloca como um pré-requisito que a gente obedeça a Deus o entendimento. Não existe esse pré-requisito, não existe um pré-requisito de que para você fazer uma coisa você tem que saber por que você está fazendo, você tem que entender 100% aquilo, né? Então às vezes vai acontecer de eu fazer o que Deus manda, dizendo para Ele que eu não sei por que eu estou fazendo isso, né? Exceto pela obediência ao Senhor. E tudo bem, porque se você pega um exemplo, né, de um pai, se a gente pegar, eu tenho filhos, né? Se eu tenho 2 filhos e eu digo para eles, não atravessem a rua agora, e eles não atravessam sem saber o motivo, e eles me dizem isso, né? Eu não sei porquê, pai, isso não faz sentido para mim, mas eu não vou atravessar a rua. Percebe que isso tem valor, percebe que é isso que um pai quer do seu filho. Ele quer obediência, porque ele sim sabe o que é melhor. Então, às vezes a gente faz parecer que para que a gente obedeça, a gente precisa entender. Então, isso não faz sentido para mim, então eu não consigo fazer porque isso não faz sentido para mim. Não precisa fazer sentido para que você obedeça. A gente precisa separar as coisas e perceber que o que Deus quer é obediência, não entendimento. Deus não precisa que a gente entenda 100% o que Ele manda a gente fazer. Isso pode nos ajudar, facilitar para a gente, quando a gente entende o porquê eu digo, quando as peças se encaixam perfeitamente do motivo de Deus, daquilo ser bom, daquilo que Deus manda a gente fazer ser bom, quando as peças se encaixam, fica muito mais fácil para a gente fazer. Mas nem sempre a gente tem tudo isso, nem sempre a gente já encaixou tudo para fazer de forma tão mais natural, porque fica muito mais natural, muito mais fluido, quando você entende o porquê. Mas nem sempre você vai entender. No início, principalmente, né, quando você está se aproximando de Deus, quando você não é próximo de Deus, começa a se aproximar dele, você não vai entender, né, o que Deus manda para fazer, tudo que Deus manda para fazer. Algumas coisas você vai ter que fazer só porque Deus manda, mesmo não fazendo sentido. Às vezes você pensa até o contrário. Não é que você tem uma opinião neutra a respeito disso e não está entendendo. Às vezes você pensa que deveria fazer o contrário do que Deus está mandando você fazer. Mas Deus mandou e por isso você faz. E aí, é importante perceber que para fazer isso você precisa sair do centro dessa vida, né, do centro da sua vida. Você não pode ser o centro da sua vida caso você queira fazer isso. Você não vai conseguir obedecer a Deus, apesar de querer uma coisa contrária, se você for o centro e tudo girar em volta de você. Não é tudo girar em volta de você, falando dessa forma, parece que é muito simples, né? Parece fácil de fazer, mas não é fácil de fazer. É fazer o contrário do que você acha que deveria. Percebe, eu não sei se você já viveu alguma situação assim, né? Não sei em que estágio você está, como é que é a sua relação com Deus no momento. Mas existem situações na nossa vida que a gente precisa fazer o contrário do que a gente acha certo para fazer a vontade de Deus. A gente precisa fazer o contrário do que a gente acha justo, agir de acordo com o que Deus pede. Isso pra gente parece injusto. Então, isso vai acontecer. E para que você obedeça a Deus, para que você seja esse filho que Deus quer que você seja, esse filho que você quer que seu filho fosse, né? Se você tivesse um filho, se você tem um filho, você quer que seu filho seja esse filho, certo? Se ele tem 5 anos, 6 anos, ele não sabe direito das coisas, você quer que ele te obedeça. E nós temos, né? A gente não tem 5, 6 anos, mas a gente não sabe de nada perto do que Deus sabe, né? Se você acredita em Deus, que é o mínimo para você estar assistindo esse vídeo, você entende que Deus sabe muito melhor que a gente o que é bom, o que é justo. Então, você tem 5, 6 anos, 3 anos para Deus. E por isso você precisa confiar no que Ele te manda fazer. Então, você vai ler na Bíblia coisas que não fazem sentido para você, coisas que vão criar situações injustas para você, vai fazer com que você seja humilhado, vai fazer com que você seja injustiçado perante os seus olhos. Perceba que isso é perante os seus olhos, perceba que isso é você definindo o que é justiça. E a partir do momento que você define o que é justiça, você vai ser injustiçado. Mas você ainda assim deve fazer de acordo com o que Deus manda na Bíblia. Porque Ele sabe o que é justiça de verdade. Você sabe o que é justiça. Mas você sabe o que é justiça, morre aí. Mas Ele sabe o que é justiça de verdade. Ele sabe o que é o melhor para você de verdade. E se Ele diz para você fazer algo que você entende como injusto para você, que você entende como errado para você, você deve fazer. Isso é sair do centro, permitir que Deus esteja nesse lugar.
E não existe outra forma de ler a Bíblia. Você não vai... Não faz sentido ler a Bíblia se você não entende, não acredita que aquilo ali é a palavra de Deus, que aquilo ali é 100% verdade. Eu acho que era isso.